Glória a Deus. Antes de entrar na palavra diretamente, eu gostaria de dar alguns recados e também agradecer, alguns agradecimentos. Eu queria primeiramente agradecer aos nossos adolescentes e jovens pela cantina de sábado, Foi uma grande bênção, mais uma vez, podendo ser servidos pelos adolescentes e jovens, com tanto empenho, com tanta dedicação ali, no que estavam fazendo para nos servir e nos servir da melhor forma possível, Uma alegria e uma honra muito grande poder vê-los ali, colocando a mão na massa, Assim que nós geramos cristãos, Não só com palavras, mas às vezes é necessário colocar a mão na massa, E vê-los trabalhando ali me alegra demais o meu coração. Então eu quero agradecer Silvânia, Elias e todos os adolescentes e jovens pelo trabalho de vocês na cantina desse final de semana. Vocês nos abençoaram, amém? Também gostaria muito de agradecer aos irmãos, pelo domingo maravilhoso que nós tivemos na chácara, Aqueles irmãos, se eu for falar aqui, nomes, certamente eu vou acabar me esquecendo de alguém. Então eu quero agradecer de uma forma geral por todos aqueles que trabalharam, se empenharam, acordaram cedo, para nos servir, nos proporcionar um domingo tão maravilhoso como esse, Que Deus retribua e abençoe cada um daqueles que serviram, e também que Deus abençoe cada um daqueles que estiveram conosco. Foi um dia tão maravilhoso, irmãos. Olha, são tempos como esse que recarregam a minha bateria como pastor de verdade, sabe? Estar no meio de um rebanho, brincar, me divertir, dar risada, Poder estar no meio de todo mundo. Embora eu quero pedir perdão também para alguns irmãos, porque a gente não consegue dar atenção para todo mundo, conversar com todo mundo, Então às vezes a gente conversa com um, mas não consegue conversar com o outro. Então eu peço perdão por não ter conseguido falar com todo mundo, não ter tido tempo com todo mundo, Enfim, me perdoem por isso, E também me perdoem até pelas brincadeiras, Às vezes algumas pessoas estão chegando ali, são novas ainda, na igreja, e não conhece a gente, e às vezes a gente está jogando uma bola ali, e a gente dá uns gritos, uns berros, Mas irmãos, é tudo santo, fica tranquilo, Lá não tem esse negócio de, Ali é para realmente brincar e se divertir, Mas algumas pessoas às vezes podem pensar: nossa, pastor fazendo esse tipo de coisa, que tipo de pastor é esse, Esse é o pastor que você tem, irmão. Esse é o pastor que você tem, vai por mim. Não espere muito mais não, porque é esse cara aqui mesmo, Em qualquer lugar, Então, eu peço perdão por alguma brincadeira, por alguma coisa, se alguém se sentiu ofendido também. Mas vai se acostumando, porque é isso aí, amém? Vai se acostumando, eu peço perdão, mas vai se acostumando, Porque é isso aí, amém? Também quero reforçar que no domingo agora, pela manhã, às 8h30, nós teremos o nosso encontro dos homens de honra, amém? Domingo às 8h30 da manhã, nós teremos um café da manhã aqui, e depois nós vamos nos reunir os homens para partilharmos uma palavra voltada para os homens, amém? Então todos os homens estão convidados, convocados na realidade para estarem aqui domingo pela manhã. Se você conhece alguém que precisa também ouvir uma palavra, muitas vezes voltada mesmo para o homem mesmo especificamente, faça um convite, lance um convite, ore a Deus para que Deus possa preparar para que essa pessoa esteja aqui, Nós temos tido encontros tão maravilhosos nos homens, Assuntos tão importantes no que envolve, o nosso ministério dentro da nossa família, na sociedade, na igreja e tudo mais. Então, eu aconselho você a estar conosco no domingo pela manhã às 8h30. Tomamos um café e partilhamos uma palavra, amém? Na segunda à noite, toda a última segunda-feira do mês, nós temos o culto do empreendedor, Mas eu estava sentado com o César, alinhando algumas coisas, e eu preciso até introduzir algumas outras coisas também no calendário da igreja. E nós tomamos uma decisão de fazermos o culto do empreendedor um mês sim, um mês não, tá?
Então, nesse mês que não vai haver o culto do empreendedor, eu vou ter uma reunião com os meus discípulos. Eu vou aproveitar esse tempo para isso. Então, neste mês, na segunda-feira, dia 27, né? Acho que é 27. Não haverá o culto do empreendedor, tá? Às 19h30. Nós não teremos o culto do empreendedor, só no mês de agosto, tá? Então, não haverá o culto do empreendedor. Sexta-feira, às 4 horas da tarde, inicia o Clamar Sem Cessar, né? Então, todos os irmãos estão convidados e convocados a participar do Clamar Sem Cessar. Irmãos, eu sempre falo isso, eu sempre bato nessa tecla, e eu vejo o quanto é difícil a igreja entender isso, né? Por que eu vejo o quanto é difícil a igreja entender isso? Porque toda vez nós temos dificuldades para fechar os horários de oração. E se nós temos dificuldades para fechar o horário de oração, é porque tem irmãos que não estão participando desse evento, né? Então procure separar 2 horas para estar na presença de Deus, meu irmão. Começa sexta-feira 16 horas e vai terminar sábado 16 horas. Dentro dessas 24 horas, não é possível que você não consiga separar 2 horas para estar na presença do Senhor, né? É muito sério isso, né? É o mínimo que nós devemos fazer, né? Para tudo que Deus faz por nós. Então, assim, procure organizar o seu tempo para começar a participar desses eventos, estar envolvidos nesses eventos, porque não tem a ver com a igreja, amém? Se você não vier, a igreja vai fazer acontecer da mesma forma, né? Não veio ninguém, o pastor Rogério vai passar as 24 horas orando aqui, não tem problema. A questão não é a igreja, a questão é você estar perdendo um tempo precioso desse na presença de Deus. Eu estou preocupado com você em perder este tempo na presença de Deus. Não que a igreja não vai fazer o evento, porque ela vai fazer, isso não vai mudar. É você desperdiçar uma chance de estar frente a frente com o Senhor, de desfrutar de um tempo na presença do teu Deus, amém? E no sábado à noite, nós vamos ter o nosso culto de Santa Ceia, às 19 horas. Então, todos estão convidados a estar aqui. Se organize para estar aqui. Lembre que eu sempre falo também, semanas que antecedem Santa Ceia são semanas onde Satanás ele está sempre trabalhando para que você não participe do corpo e do sangue do Senhor, para que você peque, para que você erre, se sinta indigno e venha até aqui e não participe. Então esteja atento, preste atenção, redobre a sua atenção e comece a olhar, que você vai ver Satanás o tempo todo com as ciladas e as armadilhas dele. Mas o Senhor nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, que nós deveríamos orar pedindo, não nos deixe cair nas tentações. Então ore, diga a Deus, não me deixe cair nas tentações, não me deixe cair nessas ciladas, não me deixe cair nesses embaraços. Ore a Deus, peça a Ele, e certamente Ele vai te ajudar, para que você esteja aqui no sábado, sentado nessa mesa, participando do corpo e do sangue do Senhor, amém? Então são esses recados, e eu gostaria de continuar, né, falando sobre o Evangelho no Lar. Nós trabalhamos para que nas quartas-feiras a gente venha falar um pouquinho mais sobre o Evangelho no Lar, e eu quero começar, né, reforçando a você, Evangelho no Lar não é célula. Diga assim, Evangelho no Lar não é célula. Diz de novo, Evangelho no Lar não é célula. Pastor, por que não é célula? Porque o objetivo da célula é crescer e multiplicar. O objetivo da célula sempre foi crescer e multiplicar. E o objetivo do Evangelho no Lar é cuidar. É o oposto disso. Enquanto a visão celular está pensando no crescimento, na multiplicação, nós estamos pensando no cuidado. Então, o Evangelho no Lar, ele é o oposto da célula por isso. Pastor, por que você fica falando nisso o tempo todo? Porque um monte de gente ainda está batendo nessa tecla de que nós estamos trabalhando em célula. E nós não estamos trabalhando em célula. Isso não é célula.
Entende? Se fosse célula, nós estaríamos fazendo um outro trabalho aqui, diferente. E não é célula, amém? Por que eu estou dizendo isso também? Porque tem gente que está com medo. Tem gente que tem medo. Falou o nome célula, a pessoa já dá 2 passos para trás e fala, ih, estou fora. Por quê? Porque teve experiências negativas com célula. Mas isso não é uma célula. Amém? Então eu preciso reforçar, exatamente para que seja destruído dentro da sua mente aí, essa visão de célula. Não é célula. É um pequeno grupo, onde nós vamos trabalhar com o cuidado uns dos outros. Amém? Mas eu gostaria, na verdade, antes de ministrar algo, eu gostaria que alguém desse um testemunho, como foi falado a semana passada aqui, do que vive no Evangelho no lar mesmo, né? Porque nada melhor do que pessoas que estão ali inseridas dentro do grupo, vivendo o Evangelho no lar. E eu queria chamar o Tonico e a Sueli aqui um minutinho, para que eles pudessem falar brevemente ali a experiência que eles têm vivido com o Evangelho no lar, né? Eles estão à frente de um grupo, né? Cuidando de um grupo ali no Cafezal, e eles têm tido muitas experiências com esse grupo lá, né? Então eu gostaria que eles partilhassem brevemente, né? Brevemente, né? Por que é brevemente, né? Eu dou risada. Queridos, teve uma vez que nós estávamos num acampamento, né? E aí eu estava assim estourado no tempo, né? E aí eu falei assim, os irmãos queriam dar um testemunho e tal, não sei o quê. E aí a gente eu quero dar um testemunho, e o último ficou o Tonico. E eu assim, eu estava estourado no tempo, irmão. Pensa no tempo estourado, né? O Tonico sentou assim. O Tonico pegou o microfone e sentou no chão assim e começou a contar. Bom, lá em 1900 bolinha, quando eu nasci, eu falei, Senhor, cara, eu começando a orar, queima ele, pai, né? Ai, ficou marcada essa daí. Mas na verdade eu queria que eles falassem um pouquinho, para que você também pudesse ouvir e entender a importância do Evangelho no lar, amém? Com a visão deles, que são líderes desse trabalho. O recado foi dado, né? Assim, irmãos, né? No momento que apareceu essa oportunidade para a gente, né? Como o pastor disse, a gente frequentava a célula, a gente deu vários passinhos para trás, não foi um, né? Porque nós sabemos o quanto, até você estar à frente, tudo em ordem, estava beleza. Mas no momento que a Tata, na época, ela teve que fazer a faculdade dela, ela teve que se afastar. E nesse momento aí o Tonico e a Tata não serviam para mais nada. A gente ficou de canto, esqueceram da gente. É por isso que no momento que o pastor lançou esse convite para a gente pensou muito, né? A gente queria até fazer em casa, só que a gente ia fazer em casa e nós vamos ficar presos nisso novamente. Aí a gente esperou mais um tempo, aí apareceu na casa do Val e na casa da Ana no Cafezal, que tudo é no tempo do Senhor, né? E a gente tem visto ali naquele lugar ali uma aproximação das pessoas ali, porque aquela família ali, para ser sincero, né, eles fazem essa comunhão direta ali junto, né? Só que eles faziam só para dar risada, se divertir, mas hoje é diferente. Hoje a gente vai lá, a gente leva uma palavra, a gente, claro que a gente dá risada depois, a gente tem um momento de comunhão, mas nós levamos a palavra lá, né? E essas pessoas, para você ver a importância do Evangelho no lar, essas pessoas da família dele estavam desviadas da igreja. E isso é muito sério, né? Mas aí, quando a gente começou a ir lá, com o tempo a gente foi cativando, ganhando a confiança deles, porque quando nós chegamos lá na casa deles, a gente ficou meio retraído, com vergonha. E isso passa no coração de todos nós. Como você vai chegar no lugar que você não conhece as pessoas? É só você estando lá para você ver como você vai ganhando. É dia após dias, né? E hoje nós chegamos lá, entra para dentro, senta no sofá, deita no sofá e conversa. Mas isso é com o tempo. Isso é uma importância muito grande de a gente estar junto com eles lá. E a gente não veja quando chega quinta-feira de novo para nós estar lá de novo, conversando com ele, levando a palavra, né? E a gente tem visto testemunhos ali que nos edifica também.
Mas nós não somos perfeitos. Não é porque você é líder, você é perfeito. Não, negativo. Eles são importantes, né? E a gente tem aprendido muito com eles lá. O Kaique, a Carol, o Kaique está aprendendo com o João na bateria. Eu creio que em breve, no tempo do Senhor, ele estará aqui também, louvando ao Senhor. Mas isso é luta. É você colocar a mão no arado e não olhar para trás. E crer e colocar confiança em Jesus. É Ele que faz as coisas. E a diferença a gente tem visto na casa deles, né? Porque aonde que eles vão falar com você se não tem uma aproximação? Hoje não, hoje a gente vai lá, a gente compartilha a palavra, acabou, a gente tem a comunhão. É muito bom, sem dúvida é muito bom. Mas depois aí a Tata, né, fica no cantinho lá, tem uns que chamam no cantinho, começa a conversar. Aí a gente vai direcionando. É claro que a gente, quando aquilo que nós não sabemos, nós busca no pastor. Você não vai falar só para empurrar com a barriga. Não, faz assim, assim, assim. Não. Se você não sabe, busca. Se o pastor não souber, ele vai orar ao Senhor, vai trazer para ele, e nós levamos para as pessoas. Mas é graças a Deus que a gente tem visto as pessoas com vontade, com anseio. A gente teve a nossa cantina aqui, o que nós fizemos? Nós trouxemos o Evangelho do Lar. Nós poderíamos muito bem chamar pessoas aqui para nos ajudar, não, mas nós chamamos eles. E eles se comprometeram e vieram. Não o Val e a Ana, porque eles já tinham outros compromissos. Mas nós confiamos naquelas famílias lá. Amém? E só mais um tiquinho. E eu sou fruto de um grupo desse. Meu sono, porque na época era só a Tata que ia para a igreja. Era só ela. Mas eu nunca impedi ela de fazer isso aí. Pelo contrário, eu levava ela até esse grupo, deixava ela e no final eu ia e buscava. Mas, como o Senhor Jesus, Ele é bom, é perfeito em tudo que faz, não teve uma época que elas se reuniram e falaram, já que o Tonico não vem até aqui, converse com ele, vê se já pode entrar na sua casa, fazer só uma reunião. E essa uma reunião, a gente ficou mais de 2 anos. E hoje eu estou aqui, graças ao Senhor, porque o Senhor não vai de um jeito, vai de outro, mas que eu te pego. E hoje estou aqui, graças a Deus. Eu só vou falar uma coisinha bem rapidinho também, pastor. Que quando nós somos convidados a estar, né, na frente desse culto no lar, a gente se reuniu com o pastor aqui e conversando com ele, e a gente falava, como é que vai ser isso, né, pastor? Aí o pastor falou assim, Tata, a única coisa que vocês têm que se preocupar e têm que fazer, e a visão que eu tenho do evangelho no lar, é amor e cuidado. É só isso, Tata. E assim, eu tomei aquilo como muita verdade, né, porque é isso que nos cativa como irmãos, né, o amor e o cuidado, né, que faz a gente chegar até Cristo, na verdade, né. Então, quando a gente começou aquele culto no lar ali, Deus colocou no meu coração, e é uma chave assim que eu acho que abre muitas portas assim para que a palavra de Deus venha, faça mudança, faça diferença nas vidas que nós como líderes, né, almejamos. Eles lá na frente, né, a gente sempre tem a gente crê em Deus e Deus coloca um propósito no coração e a gente busca esse propósito para eles também, né. E aí eu comecei a falar, bom, se o pastor falou que é para a gente amar e cuidar, Tonico, como que a gente vai fazer isso? Eu falava para ele, como que a gente vai fazer isso? Aí eu falava assim, Tonico, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um churrasco aqui em casa de domingo e vamos chamar eles para vir para cá. E aí a gente convidou todo mundo ficou alegre, foram lá para casa, passaram um dia, foi muito gostoso, foi muito bom. E aí deu 11 horas, todo mundo foi indo embora, e aí ficou um casal com a gente. E aí eles falaram, olha, a gente esperou todo mundo embora porque a gente precisa abrir algo para vocês. E conversaram com a gente e foi uma bênção. E eu falei para o Tonico, olha, Tonico, você viu que bênção? Nós não imaginávamos que isso iria acontecer, mas aconteceu. E aí depois, novamente, fizemos uma janta em casa e Deus foi tratando, e Deus foi acrescentando, né? Tanto nas nossas vidas quanto na vida daqueles que se aproximaram. Então, isso assim ficou muito cravado no meu coração, que o evangelho no lar, ele tem que ser uma extensão fora das reuniões. Que eu acho que
conquista assim, as pessoas e traz aquele amor e aquele cuidado do Senhor, e as pessoas terem essa confiança nos líderes, é você estar fora ali também do culto no lar, né? Tá, às vezes no dia a dia, a maioria das vezes, como a gente tem a nosso cotidiano, né? Mais final de semana, a gente abrir mão de estar com os nossos, às vezes, abrir mão de estar descansando no final de semana para estar com eles, porque às vezes a gente fala, nossa, mas né, é tanto assim, é assado. Não, pelo contrário. Quando a gente está com eles, a gente não quer nem que eles vão embora. Aí eles falam, a gente já vai. Não, espera mais um pouco, está cedo. E assim, é muito bom. É o que eu falo para vocês. A gente tem vivido coisas assim que, meu Deus, só Deus mesmo para mover. E hoje, assim, eu vejo o Tonico, assim, um líder de excelência que eu nunca imaginei, que Deus tem movido muito assim, a posição dele. E assim, a gente foi convidado para um chá de bebê, né, ali do pessoal nosso. E aí chegou no final, né, a família toda deles estavam lá, que tipo 99% ninguém é convertido ali. E aí aquele monte de gente e tal, tinha um pessoalzinho meio de canto assim, né, que estava ali tomando uma cervejinha e tal, e outro pessoal ali. E aí chegou no final, a Carol falou, Tata, eu quero que ore, né, quero que fale uma palavra, né. E aí eu cheguei para o Tonico e falei, Puzinho, ela né, quer e tal, né. E assim, foi assim, eu fiquei assim, falei, meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu tenho visto o quanto o Senhor tem feito o meu esposo amadurecer nessa área e tomar realmente mesmo esse posicionamento de liderança, né? Porque lá atrás, Deus falou no meu coração, eu estava querendo ir, estava sedenta, estava querendo ir, e o Tonico bem tranquilo, né? Aí eu falei, pastor, o que vai ser de mim se o Tonico não querer? A gente não pode forçar, vai fazer o que se ele não querer? Aí ele falou assim, Tata, não se preocupa, se ele não quiser, você vai, eu sei lá, eu te coloco entre elas, a gente dá um jeito, mas você não se preocupe, que você não vai parar. Mas não era o desejo do meu coração, o desejo do meu coração era estar com ele. E Deus falou bem forte no meu coração, dê um passo para trás, espera ele. Você é auxiliador, você é ajudador, você não pode estar na frente e nem você pode estar atrás, você tem que estar do lado. E aí eu cheguei em casa, conversei com o Tonico, falei, Tonico, Deus falou assim no meu coração, e a partir de hoje eu vou esperar você. Eu não vou ir nem à frente nem atrás, eu te espero. E orando, e jejuando, e orando, e jejuando. E Deus, bem devagarzinho, assim, mas bem minuciosamente, assim, nos detalhes, Deus foi tratando, Deus foi movendo. E hoje, assim, eu louvo ao Senhor, porque quando a gente fez aquela reunião para falar do Evangelho, o Tonico foi o primeiro que falou em casa, Tata, de jeito nenhum, a gente não pode parar esse Evangelho no lar. Eu não me vejo fora desse Evangelho, a gente não vai parar. A decisão é essa, a gente não vai parar. Falei, amém, Tonico. E é bênção. Amém, amém. No caso deles ali, né, é interessante porque é um caso diferente até, né? A Ana e o Val, por exemplo, eles não estavam na igreja, né? Nós, na verdade, conhecemos essas famílias todas do Evangelho no Lar, que eles estão trabalhando com eles, da Cristo Salva, né? São pessoas que nós conhecíamos na época que nós também tínhamos célula, eles participavam das células e tudo mais, e depois nós também partimos para a comunidade cristã Primeira Aliança, e nós meio que nos afastamos, né, nessa jornada. E aí, um dia, o Ari, né, comentando, a Ana, a irmã do Ari, né, o Ari comentando com a Ana que eu estava com um plano de fazer o Evangelho no Lar na igreja, ela nem na igreja estava, irmãos. Ela falou assim, Ari, fala com o pastor que eu quero um grupo aqui na minha casa. Aí o Ari falou para ela, sério, Ana? Ela falou, não, pode falar para ele falar comigo. Eu quero um grupo aqui na minha casa. Eu quero abrir a minha casa para o Evangelho, né? E aí eu peguei e mandei mensagem para ela. Ela falou, não, pastor, já pode preparar o pessoal aí, porque vai ter um grupo aqui em casa, né? E olha, irmãos, eles estão num grupo grande lá. Todas as pessoas que estão com eles lá eram pessoas que estavam todas fora da igreja. Todas. Não tinha ninguém lá, né, que estavam congregando na igreja. Então, assim,
a importância de um trabalho desse, né? E assim, outras pessoas vão vir aqui testemunhar também, né? O que Deus está fazendo, né? Eu conversando no domingo com o Kaique ali, né? E o Kaique falando comigo, né? Eu falei, rapaz, está pregando o evangelho mesmo e tal. Pastor, a gente precisa pregar mesmo e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, né? Olha que bacana, né? Alguém que nem falava sobre o assunto já estava pregando para mim ali. Eu falei, é isso aí, meu irmão. Continua nessa fé mesmo, né? Continua se esforçando na bateria, né? Falei, eu quero te ver tocando na igreja e tudo mais. E eu vejo assim, e querem se batizar, já estão se organizando para batismo também. Então, assim, é um trabalhar de Deus. E isso é fruto de um pequeno grupo, é fruto de um cuidado, né? Se não houvesse um cuidado ali, nada disso estaria acontecendo. Então, essa é a importância. E nós não estamos... por que eu estou dizendo isso? Porque eu não estou lá na cabeça dos dois toda semana, viu? Vocês pegaram quantas pessoas lá do cafezal, viu? Quantos mais estão frequentando? Eu não sei nem quem está lá. Ainda o Kaique falou para mim assim, ô pastor, pelo amor de Deus, tem dia que nós fazemos uns caldos lá, mas na hora que o caldo vai cair na mesa, os caras já falam, nossa, se o pastor estivesse aqui, ele se lambuzava hoje, hein? Eu falei, meu irmão, me perdoa, eu não estou conseguindo tempo para ir e tudo mais, né? Mas você vê que realmente eles estão ali unidos, ali é um grupo, uma família, né? E eu não tenho, né, preocupação alguma, porque eu sei que eles estão ali, sendo cuidados, sendo, né, direcionados por um povo de Deus, né? Então, essa é uma das coisas que Deus tem feito e que Ele quer fazer ainda mais, mas que eu e você possamos entender com mais clareza isso, amém? Mas eu queria, na verdade, hoje, trazer algumas respostas para uma pergunta que talvez a maioria de nós estejamos fazendo aqui na igreja, né? E a pergunta é, por que temos tanto que ter esses benditos pequenos grupos, pastor? Está tão gostoso, pastor, aqui, está tão bom nós vivermos a igreja dessa forma, está maravilhoso isso. Por que, pastor? Por que você está batendo nessa tecla? Por que, pastor, que você está insistindo nesse assunto? Por que nós temos que ter esses pequenos grupos, né? E eu coloquei algumas respostas aqui, para que você possa cada vez mais entender, através da palavra de Deus, o porquê é que nós estamos fazendo isso. Que nós não estamos fazendo isso porque nós achamos legal. Nós estamos fazendo isso porque nós achamos que na igreja tal é legal, funcionou. Não, nós estamos fazendo isso porque Deus colocou no meu coração isso. Não foi homem nenhum, não é uma metodologia que eu estava olhando, que eu estava estudando na igreja A, na igreja B ou na igreja C. Como eu disse a vocês, conhecimento para isso eu tenho. E talvez para nós fosse muito mais tranquilo ficarmos mesmo como nós estamos. A questão não tem a ver com hoje, porque Deus não está olhando para o hoje, Deus está olhando lá na frente. E se nós não nos prepararmos para o que Deus tem lá na frente, nós não vamos conseguir. Então o que Deus está fazendo antes de começar a edificar, é preparar todas as bases. E a base é exatamente o evangelho no lar. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Então, a primeira resposta por que é que nós tanto precisamos fazer esses pequenos grupos? A primeira resposta é, porque Jesus nos ensinou dessa forma. E como que Jesus nos ensinou dessa forma? Amém. Vamos lá para Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14. Marcos 3, 13 e 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois, Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali. E eles foram. E então, ali, ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Veja. Jesus, ele dá o primeiro passo nessa direção para que eu e você possamos entender, embora lá atrás a gente já veja Moisés vivendo isso, né? Mas Jesus aqui no Novo Testamento, ele nos mostra que ele parte
trabalhando com os pequenos grupos. Coloca a primeira imagem para nós lá, Sara. Por favor, olha lá. Ali é Jesus com o seu pequeno grupo. Jesus está reunido ali com um grupo de pessoas, com um pequeno grupo, aonde ele tinha acesso a cada um daqueles homens, e cada um daqueles homens tinha acesso uns aos outros. Ali eles partiam o pão, viviam em comunhão, dividiam as cargas, tratavam das coisas num pequeno grupo. Aqueles são os 12 que Jesus escolheu para andar com ele. Agora veja que interessante. Então Jesus tinha um pequeno grupo. Jesus tinha um pequeno grupo. Então agora olha que interessante. Agora vamos para Marcos 4, um pouquinho à frente aí, 33 e 34. Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34. Olha o que ele diz. Ele usava muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo, conforme eles estavam em condições de entender. Aliás, a multidão ele só ensinava por meio de parábolas. Mas depois, olha que interessante, mas depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Agora coloca para nós a segunda imagem. Dá uma olhada nessa imagem. Você acha mesmo que é possível Jesus ter comunhão e intimidade com esse número de pessoas? Mesmo sendo Deus. Porque ali nós estamos falando de um Jesus homem. Então Jesus, ele pregava para a multidão. Ele estava no meio de uma multidão de pessoas, ele anunciava o evangelho para uma multidão de pessoas, mas quando aquela multidão de pessoas, ele despedia aquela multidão de pessoas, ele ia junto dos seus, e quando ele se reunia com os dele, ele explicava para cada um deles o que é que ele estava dizendo para aquela multidão. E o que isso significa, querido? Ou seja, ele respondia perguntas que aquelas pessoas tinham. Por exemplo, uma das perguntas que você vê no evangelho é que um dos discípulos diz para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Porque nós não sabemos, nos ensina a orar. Como que Jesus ia ensinar essa multidão a orar? Ele ia começar a falar ali, o que está lá no fundo daquele lugar lá, e ouvir Jesus? Não, é impossível. Você não consegue atingir esse número de pessoas. Mas quando ele sentava com os 12 dele, ele respondia a cada pergunta: Jesus, eu vi o senhor falando lá sobre tal coisa, e ele falava: não, isso aqui funciona assim, funciona assado. A mesma coisa é o evangelho no lar. Aqui no culto você não tem como perguntar, mas quando você vai para um pequeno grupo, você tem a liberdade de dizer: o que significa essa palavra? E ali você aprende junto com aquelas pessoas o significado de determinadas coisas. Por isso a importância do pequeno grupo. Imagina nós aqui no culto e eu abrindo. Quer fazer uma pergunta, meu irmão? O culto começa às 7 horas da noite e acaba às 7 horas da manhã no outro dia. Para responder todas as perguntas, não tem como, né? Então Jesus, ele tinha um tempo de intimidade, de compartilhar as experiências dele, a vida dele, e ensinar um pequeno grupo. Então por que é que nós temos que ter pequenos grupos? Porque Jesus, ele nos ensinou a importância de nós termos os pequenos grupos. Nós precisamos sim andar com a multidão, mas nós também precisamos entender que é necessário os pequenos grupos para que muitas coisas aconteçam na nossa vida e na prática do evangelho na nossa vida. Olha que interessante, a segunda resposta que eu coloquei aqui: porque é nos pequenos grupos que nós aprendemos a praticar o que a palavra nos pede em João capítulo 13, versículo 34 e 35.
Então por que eu preciso do pequeno grupo? Eu preciso do pequeno grupo para colocar em prática o que o Senhor me pede em João 13, 34 e 35. Olha lá o que a palavra de Deus está dizendo. Por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então por que eu preciso dos pequenos grupos? Para que eu comece a praticar o amor. Numa amplitude grande, meu irmão, é muito difícil. Você não conhece as pessoas. Você dá a paz do Senhor para um aqui, a paz do Senhor para outro, e a paz do Senhor para outro. Você não tem vínculo nenhum. Agora, quando você vai para um grupo menor, aonde você se encontra ali semanalmente, você partilha o pão, a pessoa conta para você um problema, você começa a orar por ela, você começa a dividir coisas com ela, você começa a sentir um amor que você não sentia. Você não conseguia. Porque é alguém estranho. Agora ali não, ali você passa a ter pessoas que você passa a amá-las de verdade. Você quer ver elas bem, você quer ver o casamento delas bem, né? É muito, irmãos, pensa numa situação terrível. Pensa para uma pessoa o quanto é difícil, por exemplo, o domingo. Eu estava ali, eu queria estar com todos ao mesmo tempo, conversando com todos ao mesmo tempo, abraçando todos ao mesmo tempo, servindo todos ao mesmo tempo. Eu queria só isso, entendeu? Eu queria jogar bola, mas eu queria conversar, eu queria falar, eu queria tocar, eu queria tudo ao mesmo tempo. E eu falava, Senhor, eu ficava olhando aquilo, eu falava, meu Deus, eu vou aqui, eu vou ali, eu faço o quê? Porque é isso. Isso é o amor. Quando você ama incondicionalmente os teus irmãos, você quer estar com eles, você sente a necessidade, e depois quando tudo termina, você fica sentado ali, você fala, meu Deus, eu não falei com fulano, Jesus, eu não falei com Beltrano, meu pai, e você fica ali apreensivo. Então, quando você começa a entender a importância do pequeno grupo, você começa a praticar esse amor, a amar de verdade aqueles que estão com você. E isso, meu irmão, é um mandamento. Não é um desejo do meu e do teu coração. Nós precisamos amar. Amém? Uma outra resposta, uma terceira resposta. Por que nós precisamos dos pequenos grupos? Para nós cumprirmos o que a palavra também nos pede em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus nos pede em Gálatas 6, 2. Levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Coloca para nós na NBV, Sara, olha lá. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Ou seja, além de levar os fardos, é a mesma coisa de partilhar suas dificuldades. Como é que você vai partilhar suas dificuldades com uma igreja grande, no meio de um monte de pessoas? Como é que você vai carregar? Porque às vezes, irmãos, nós nem sabemos o que está acontecendo com outro irmão. A gente dá paz do Senhor aqui, o irmão está passando por uma luta gigantesca, ele vai embora para casa, nós não sabemos de nada. Às vezes passando necessidade, às vezes com uma conta de luz atrasada, com uma conta de água atrasada, não tem o que comer, mas está desesperado, mas não tem coragem de falar. Você acha que ele vai falar aqui no meio da igreja? Irmãos, eu preciso de ajuda. Não vai. Agora, se ele tiver um grupo de pessoas no qual ele confia, ele tem coragem de partilhar as dificuldades que ele está tendo. Ó, irmão, eu estou tendo muita dificuldade nessa área, eu estou precisando de ajuda aqui. Puxa, irmãos, olha, eu preciso de uma força nisso. Eu não estou tendo alimento na minha casa. Eu preciso de uma porta de trabalho. Eu preciso de oração. Sabe, eu vejo que isso é importantíssimo. E isso não tem a ver comigo e com você. Ou melhor, não tem a ver com a minha vontade e a sua vontade. O que a palavra de Deus está dizendo que se eu e você não fizermos isso, nós não estamos cumprindo a lei de Cristo. Não é o meu desejo. Eu quero, eu não quero. Se você não está fazendo, você não está cumprindo com a palavra de Deus.
Olha um outro texto também, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Seja suporte. Como que nós vamos ser suporte aqui na igreja? Sabe, querido, escute bem. Eu tenho sido suporte para muitos. Mas o que eu vejo hoje, eu não sei, talvez os mais novos, mas aqui eu acho que a gente já pegou uma geração um pouquinho mais, com exceção de alguns, né? Mas nós já catamos uma geração para cima dos 30 ali, talvez. Eu creio que a maioria aqui já foi em circos, aonde tinha o cara que ficava girando os pratos. Já viu os caras girando o prato? Quantos aqui já viram o cara girando o prato no circo? Só para eu ter uma noção aqui. Ninguém quer levantar a mão, né? Entendi, é tudo jovem, né? Glória a Deus, amém, aleluia, né? Mas eu já vi, é porque eu sou meio veterano, eu já vi. Então o cara fica ali, ele gira um negócio, e aí ele põe ali, ele vai e gira aqui, e daqui a pouco ele está ali. E meu irmão, eu tenho sido suporte para muita gente, mas é um suporte só, querido. E um suporte só não aguenta. Enquanto você está suportando um, já apareceu outro. E como que você suporta o outro? E aí você larga aqui para suportar aqui, aí você larga aqui, corre aqui para suportar aqui, e daqui a pouco você já correu aqui suportando aqui. Como que você consegue suportar, irmão? Você não consegue, querido. Um suporte não dá. E nós temos que entender isso como igreja, porque a palavra de Deus está dizendo: suporte, seja suporte um do outro. Quando aquele homem ou aquela mulher está fraco, está caindo, está precisando de suporte, não tem a ver com aturar ninguém não, tem a ver com ser suporte daquela pessoa. E acredite, tem muitas pessoas dentro da igreja precisando sim de suporte, precisando sim de um apoio. Mas como? Como sozinho você consegue fazer isso? Como? Não, Jesus entendeu isso muito cedo. E ele já veio com esse propósito, preparar 12, que iam preparar mais 12, que iam preparar mais 12, para fazer o trabalho aqui na terra. Porque sozinho, mesmo sendo Deus, e ele podia, não dá, ele não podia, porque ele precisava implantar o reino de Deus aqui na terra. E a maneira foi essa. E a maneira foi essa, e eu e você temos que entender. Então eu preciso do evangelho no lar. Por que eu preciso? Porque eu preciso ser suporte para alguém. E é através do evangelho no lar que eu vou ser suporte. Não é através da estrutura da igreja, mas é através da estrutura de um pequeno grupo que eu vou ser um suporte. E acredite, você vai ser. E uma outra coisa importante, porque ele está dizendo aqui: e perdoem as queixas uns dos outros. Porque, meu irmão, é muito fácil nessa estrutura grande de igreja o perdão, porque você nem convive. Agora vai para o evangelho no lar, vai ver o irmãozinho toda terça-feira, para você ver que maravilha que é. Tem terça que ele está com o humor dele lá em cima, voando em Cristo, e na outra ele está lá embaixo. É aqui, ó, entendeu? Vai ter terça que você vai falar: ô glória. Vai ter outra terça que você vai começar a falar: Senhor, meu Deus, Pai, pede para esse irmão ir para o outro evangelho no lar, aleluia, né? É assim. Agora, a nível de igreja, não, você vem aqui, dá paz do Senhor para todo mundo, ninguém fala nada, você cata o seu carro, vai embora para sua casa. Está muito fácil ser crente assim. Eu quero ver ser crente no dia a dia, tomando porrada, tomando mordida, cutucada, e muitas vezes dos lugares onde você menos espera, e elas vêm. Ali você vai ter que provar o quanto você é crente, e ela vem, querido. Às vezes você nem espera, do lugar que você menos espera, a pancada vem, e você diz: bom, a palavra diz que eu tenho que perdoar, então tem que haver o perdão. Como fazer isso se não houver o evangelho no lar? Explique para mim. Amém? Então, eu preciso do evangelho no lar para ser suporte para os outros. E eu também preciso do evangelho no lar para praticar o perdão. Uma outra resposta que eu coloquei aqui: por que é que nós precisamos dos pequenos grupos? Para que nós possamos praticar o que a palavra nos pede, em Tiago 5,16. Olha que interessante. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meu irmão, como que alguém vai abrir os seus pecados para quem ela não conhece? Como que alguém vai partilhar da sua intimidade para quem ela não conhece, para quem ela não confia? Ela não vai. Precisa haver um vínculo, precisa haver um convívio, para que você possa ir abrindo e confiando as coisas. Então, como a nível de igreja, pessoas serão curadas, e escute bem, porque a palavra de Deus aqui, ela é clara. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele está dizendo que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Quando você quer o perdão, você ora confessando os seus pecados para Deus. Mas quando você quer cura do seu pecado, você tem que fazer o quê? Diga, confessar para o meu irmão. Cara, mas Deus está de brincadeira. Deus é um brincalhão às vezes, irmãos. Ele gosta dessas coisas, entendeu? Poxa, mas já que eu não podia resolver as duas coisas com Deus no mesmo tempo? É verdade, né? Você podia mesmo, mas Deus é tão bom, mas Ele é tão sábio, e Ele conhece o meu e o seu coração, que é um orgulho em pessoa. E Ele, para tratar comigo, com você, assim como Ele fez com Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes. Não podia ser só uma? Não, você vai 7 vezes, para mostrar as suas feridas. Então você quer cura? Bota para fora aí as suas mazelas, os seus pecados, e aí você vai ser curado. A questão é, como eu vou fazer isso se eu não conheço as pessoas? Então eu preciso de um pequeno grupo, de pessoas que eu convivo, que eu tenho ali um vínculo, uma aliança, que ela vem e eu posso contar, eu posso me abrir, e aquela pessoa orar por mim. Eu posso confessar as minhas tentações, e aquela pessoa orar por mim, e eu ter paz e tranquilidade, que aquilo vai ficar entre nós. Talvez seja por isso que tenha tanta pessoa doente dentro da igreja, porque não há o confessar desses pecados, eles estão guardados, ocultos. Então você precisa, querido, ser cuidado e cuidar, porque não tem a ver com uma liderança, nunca teve. O evangelho no lar, por exemplo, ele tem um casal que está liderando, mas ele está liderando com que propósito? Só para não deixar a coisa ficar bagunçada. Mas ali não tem super-homens e nem super-mulher. Ali tem 2 seres humanos comuns como qualquer um outro, passivos de erros, de acertos. Então ali o evangelho no lar é para você curar e ser curado. É quando você vai ouvir também, às vezes, os erros do outro, e você vai poder ajudar o outro também. Entende a necessidade de um pequeno grupo? Consegue perceber que sem um pequeno grupo é impossível? No meio da multidão, você acha mesmo que alguém vai levantar a mão e vai falar: eu traí, eu roubei, eu matei? Não! Mas talvez, se ele estiver ali num núcleo menor, talvez ele possa dizer: olha, eu errei aqui, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. E aquele pequeno grupo abrace, cuide, ore e ajude a sair daquela situação. É isso que Jesus fez com aqueles 12 discípulos. Por 3 anos ele ouvia, ele tratava, ele ensinava, ele doutrinava, ele trabalhava na vida daqueles homens. E é isso que Jesus espera de mim e de você, que eu e você possamos também investir tempo em pessoas. Jesus não está preocupado se você vai fazer isso com milhões de pessoas, não, mas Ele está preocupado que você faça pelo menos com um, que você esteja perto, né? Que você esteja cuidando. E uma quinta e última resposta: por que é que nós precisamos dos pequenos grupos? Para nós praticarmos também o que a palavra de Deus nos pede em Hebreus 10, 25, olha o que a palavra de Deus nos pede:
e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Meu irmão, como é bom, escute bem, como é bom nos momentos de que nós estamos pensando em desistir, ter pessoas que vão ser usadas por Deus para nos encorajar a não desistir. Pessoas de Deus que estão ali com uma palavra, nos motivando, nos impulsionando. Pessoas que muitas vezes acreditam em nós mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Nos levando, sabe, adiante, nos empurrando para vivermos aquilo que Deus tem. Nós não acreditamos naquilo, mas a pessoa está ali, não, eu creio, você vai ser uma bênção, e vai ser assim, não desiste. Você desanimado, desmotivado. Agora, como fazer isso num tamanho de igreja enorme? Não tem como, meu irmão, porque você não sabe nem quem está desencorajado. Você não sabe. Porque a verdade, eu e você, nós somos assim, nós somos educados dessa forma, como eu já falei aqui há tempos atrás. Eu nunca encontrei alguém na igreja e disse, a paz do Senhor, tudo bem? Não, pastor, não está tudo bem, tá uma porcaria, eu estou pecando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo isso mais um pouco, tá bom, pastor? Não, a resposta automática da pessoa é qual? Se melhorar estraga, aleluia, oh glória. Se melhorar estraga, pastor, mas está com a vida toda arrebentada, toda destruída, mas já é um hábito. Então agora, quando você tem ali um pequeno grupo, sabe, um olha para o outro e fala, aí não está legal, aí o negócio não está bom, não está bom. Tem um cara sentadinho ali no fundo ali, irmãos, ele me conhece tanto, que só de olhar para mim ele sabe o que está passando na minha cabeça. Ele está sentado ali atrás do computador, ali no fundo, ali, ó. Só de olhar para mim. Se ele olhar para mim e ver, se eu abaixar a cabeça, se eu mexer uma perna, se eu fizer qualquer movimento, ele sabe exatamente o que está passando. Você pode ir lá e falar para ele, o que o pastor está pensando agora? Bater na perninha dele ali, ele vai falar, ó, ele está assim, assim, assado. Vai por mim, irmão. Agora, por quê? Porque são anos e anos e anos caminhando junto. Não são dias, não, são muitos anos. Então, o que faz a quantidade de tempo caminhando junto é que a gente passa a se conhecer cada vez mais. E isso, na hora que você olha, você fala, o cara, não tá legal, tem alguma coisa errada aí. Não, está tudo bem, não está não, fala o que está acontecendo aí. Não, está tudo bem, não está, fala o que está acontecendo. Ah, tá bom, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pronto. Agora, sem o evangelho no lar, como encorajar? Aonde nós vamos encontrar os levitas dessa casa? Aonde nós vamos encontrar os pregadores? Aonde nós vamos encontrar as pessoas do ministério de libertação, os diáconos, os missionários? Aonde nós vamos encontrar aqui na estrutura igreja? Só se ele se levantar e gritar, eu tenho chamado de missão, hein? Oh! Agora no evangelho no lar não. Você chega e fala, ô campeão, glória a Deus, hein? Essa semana a palavra é com você, aleluia. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, vamos lá. E aí você olha de repente um baita de um pregador da palavra, sentadinho ali no teu grupo, um baita de um levita, você não sabe. Então, quando a gente trata com relação à estrutura igreja, é muito difícil esse alcance. Mas quando você divide em grupos, o cuidado, ele é perfeito, ele é de Deus, na verdade. E acredite, isso só é possível, todas essas coisas que eu falei aqui, se de fato nós vivermos num pequeno grupo. Porque num pequeno grupo se tem intimidade, num pequeno grupo se tem amor, num pequeno grupo se tem cuidado, se tem suporte, se tem lealdade. É isso, é uma família, se torna uma família. E eu vejo cada vez mais que
isso acaba se perdendo quando você vai para um âmbito, e acredite, meu irmão, é muito difícil, talvez impossível nós falarmos sobre isso, quando a igreja toma uma proporção maior. Quando esta igreja começou, e acredite, talvez seja um dos momentos de mais unidade deste ministério, foi o início de tudo isso. Nós éramos muito ligados, mas muito ligados mesmo, né? Era uma ligação muito profunda, nós vivíamos mais juntos como irmãos do que com a família própria. Mas a igreja foi crescendo, e faz parte do processo a igreja crescer. O que ela não pode perder é a essência do cuidado. E talvez se nós tivéssemos nos mantido ali, seria maravilhoso. Olha, nós estaríamos até hoje unidos ali, mas nós não viveríamos o propósito de Deus, porque não é esse o propósito de Deus. Mas aquilo é lindo. Todas as pessoas que nos visitavam, eu ouvia a mesma coisa: isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma família. Mas não foi foram todos. Isso não é igreja, isso é família. O que eu vejo aqui é uma família, e era lindo demais. E eu não estou dizendo que não é, porque graças a Deus, domingo, por exemplo, eu ainda vi muita coisa disso, sabe, no nosso meio. Mas nós podemos viver muito mais do que isso. Mas eu preciso que você entenda o que Jesus quer que você entenda nessa noite. Volta para mim, Sara, para nós encerrarmos. Pessoal do louvor, se quiser já ir se preparando. A imagem de Jesus na multidão, a imagem 2. Você acha mesmo que um ser humano é capaz de cuidar de tudo isso, de pessoas? Você acha mesmo que um ser humano é capaz de suportar todas essas pessoas que estão pedindo ajuda? Você acha mesmo que um ser humano consegue dar atenção, amor, cuidado, carinho, um abraço, o ombro para todas essas pessoas? Não consegue, meu irmão. Infelizmente ele não consegue. É por isso que ele precisa de outros irmãos e irmãs que tenham um coração disposto a fazer o mesmo, a dar o seu ombro, a dar o seu tempo, a dar a sua atenção, o seu carinho, a ensinar um pouquinho, a abraçar. É isso. E sabe, querido, se nós queremos mesmo uma igreja diferente das outras igrejas, uma igreja que vive o amor e o cuidado, não mais uma igreja que esteja disputando para ser a maior igreja de Itupeva, ou que tenha as estratégias que não sei, não, uma igreja que é igreja, uma igreja que é igreja, sabe, eu fico tão assim, eu quero, o meu tempo está apertado, mas eu quero falar isso. Sara, eu posso falar da Mirella um minutinho só? Bem, nós temos aqui a Mirella. A Mirella é uma garotinha, uma adolescente, que tem dificuldades com a leitura, né? Ela precisa aprender ainda a questão de alfabetização. A Mirella tem uma história de vida difícil, né? Coisas aconteceram com ela, né? Ela não teve algumas oportunidades. E eu me emociono de dizer isso, porque para mim isso é igreja, isso é o evangelho. E há dias atrás, e nós sempre falamos sobre isso, sempre, meu Deus, como nós vamos ensinar o evangelho, Senhor, porque não sabe ler, não sabe escrever, como vai entender a Bíblia, como vai ler a Bíblia. E aí esses dias atrás eu recebi uma mensagem da Silvânia, a Silvânia falando para mim: pastor, a minha irmã, ela pode nos ajudar com a Mirella, ensinando, alfabetizando ela. A irmã da Silvânia nem é daqui da igreja, irmãos, né? E ela falou para mim: você me permite, pastor? Eu falei: minha irmã, era tudo que eu queria ouvir, porque isso é igreja sendo igreja, independente de uma placa. Pouco nos importa a placa, o que nos importa é vermos vidas sendo transformadas.
sonhando, podendo viver, sabe, desfrutar de coisas boas, que não tiveram oportunidade, mas hoje, graças a Deus, nós temos irmãos que podem nos ajudar. E aí a irmã da Silvânia vai ajudar ela, começando a alfabetizar ela e instruir ela. E isso é tão lindo, meu irmão. E é esse tipo de igreja, sabe, que eu sonho e eu oro todos os dias. No meu coração não queima uma igreja gigante. No meu coração, sabe, meu irmão, eu não tenho preocupação alguma de andar na cidade de Itupeva e alguém olhar e dizer: olha ali, ó, está indo o pastor Rogério, pastor da maior. Não, na verdade eu não gostaria nem que me conhecesse. Eu só queria uma coisa, sabe, que nós pudéssemos marcar a vida de muitas pessoas, transformar a vida de muitas pessoas, de muitas famílias que estão destruídas, perdidas. E eu e você, sabe, temos Cristo, temos o Espírito de Deus em nós. E o que é que nós estamos fazendo com isso, irmãos? Sentados num banco de uma igreja. Então, se nós queremos ser uma igreja diferente, que vive o amor e o cuidado, nós precisamos nos organizar nos pequenos grupos, queridos. Nós precisamos sim nos juntarmos em pequenas famílias, assim como o Senhor Jesus fez. Se Ele, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele separou 12 para instruí-los, porque eu e você queremos instruir 100. Nós não temos essa capacidade. Talvez 5, 6, 7, olha, é um número grande. Para cuidar bem, não tenha dúvida. Mas se nós cuidarmos bem de 5, 6, amanhã são 12, e depois 24, 48, 96, e nós vamos vendo vidas e vidas sendo transformadas. Que eu e você possamos assumir essa responsabilidade. Talvez você hoje não seja alguém que diga assim: pastor, eu não tenho essa habilidade de pregar o Evangelho. Mas eu quero falar numa das ministrações que eu devo ministrar em breve, sobre um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom não era um homem que tinha habilidades, mas quando ele soube que a Arca da Aliança estava passando com Davi, Obed-Edom abriu a casa dele, para que aquela Arca da Aliança ficasse na casa daquele homem. E a vida daquele homem foi transformada, meu irmão. Aquele homem foi abençoado de uma maneira sobrenatural. E muitas vezes você pode dizer assim: pastor, eu não tenho essa propriedade em pregar, eu não sei fazer isso. Mas talvez você possa abrir a porta da sua casa, e ali haverá um líder, alguém que tenha essa capacidade e possa ministrar a palavra ali, e começar um pequeno trabalho ali, em busca de cuidar daquelas pessoas que estão ali. Como o próprio Tonico disse aqui, uma reunião na casa dele trouxe ele para perto de Deus. Havia um Tonico quando começou com o Evangelho no Lar, e há um outro Tonico hoje, após o trabalho do Evangelho no Lar. Escute, havia um César quando começou o Evangelho no Lar, e há um outro César hoje, após o Evangelho no Lar estar caminhando. Por quê, meu irmão? Porque o dia a dia que você vai convivendo com aquelas pessoas vai transformando o seu coração, e você vai passando a amar aquelas pessoas como se elas fossem filhos teus. Então muitas vezes o que falta para nós nos desenvolvermos mesmo, seja isso, estar envolvidos dentro de um pequeno grupo. Amém? Eu não estou dizendo isso para forçar você a nada. Eu não preciso fazer isso, porque esse trabalho não é meu. O meu trabalho é pregar a palavra. O trabalho do Espírito Santo é testificar no teu coração. E eu entendo que no tempo dele, ele vai testificar.
existe uma palavra muito linda que chama-se Sunanti Lambanomai. Sunanti Lambanomai. O que essa palavra Sunanti Lambanomai significa? Ela significa que o Espírito Santo de Deus é aquele que divide a carga com você. Enquanto você pega de um lado, o Espírito Santo pega do outro. E é lindo demais saber disso. Ele nunca vai fazer sozinho, mas Ele nunca vai deixar você fazer sozinho também. Então, quando você decidir fazer algo, lembre, não importa o que você for fazer, você tem um parceiro perfeito te ajudando em todas as coisas. Então eu não preciso te convencer, eu sei que Ele vai falar no tempo certo no teu coração. Mas esta igreja está caminhando para essa direção, e que você possa, em nome de Jesus, viver isso na prática da sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Antes de nós orarmos, permita que o Espírito Santo vá falar.